Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías 45, de verso 5 a 15, onde o nosso bom Deus pediu para que essa palavra fosse ministrada, que ele tinha muito o que falar com os seus. E quando o Senhor nos manda, nós temos que obedecer, meus irmãos. Então o Senhor quer falar muito conosco. Nesta manhã, o Senhor quer falar muito conosco. Ele diz que tem muito ainda o que falar com os seus. Glórias a Deus. Então, como o Senhor foi com Ciro, indo à frente, quebrando todas as correntes, quebrando todas as muralhas, tirando todos os empecilhos, o Senhor diz nesta manhã que Ele quer filhos posicionados, e que Ele nos chama pelo nome, posicionados para levar a palavra, para tirar muitos que naquela época estava na Babilônia, em cativos, e ele ordenou, ele mandou para que Ciro fosse tirar aquele povo da Babilônia. Hoje, nos dias atuais, o Senhor nos chama pelos nossos nomes e ele diz: filhos, se posicione, eu quero que vocês estejam prontos, posicionados para levar a minha palavra àqueles que estão em cativos, àqueles que estão na escuridão, àqueles que estão em trevas. Eu quero libertar o meu povo, eu quero libertar os meus filhos, amados e queridos. Eu tenho promessa na vida dos meus filhos e para isso eu tenho que contar com aqueles que estejam disponíveis e não aqueles que estejam prontos, porque pronto ninguém está, mas eu quero filhos disponíveis para o meu chamado, para o meu propósito, para o meu ide, para levar a palavra aos que estão em cativos, na escuridão. Eu quero levar, direcionar esses filhos amados e queridos à luz, porque eu fiz a luz. Eu fiz o mundo, eu criei o mundo, eu estendi os céus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, hoje é uma ordem que o Senhor nos dá. Posicionamento para a gente viver o sobrenatural do Senhor, para que o Senhor venha derramar sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que através das nossas vidas, muitas vidas sejam alcançadas para Jesus. Seja alcançada para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Senhor quer uma entrega e quer que a gente dependa totalmente, exclusivamente dEle, para Ele. E aqui o Senhor diz que aqueles que estão disponíveis viverá uma intimidade sobrenatural com Ele, uma redenção sobrenatural com Ele. E também Ele vai revelar o seu mistério. Porque, meus irmãos, o nosso bom Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma forma peculiar com cada um de nós. Ele tem uma forma especial com cada um de nós. Ele tem uma forma simples, mas profunda com cada um de nós. E o Senhor é mistério. O Senhor é mistério, e para que a gente venha entender o mistério do nosso bom Deus Todo-Poderoso, nós temos que estar alinhados, nós temos que estar entregue, nós temos que estar rendidos, nós temos que morrer para a carne, para este mundo e viver uma vida no altar do Senhor, uma espiritualidade aguçada para que o propósito do Senhor seja correspondido com as nossas vidas, seja alinhado ao nosso propósito, porque grandes feitos o Senhor tem para todos nós. Glórias a Deus. E aqui no verso 15, o nosso bom Deus diz assim: de fato, ó Deus de Israel, o Salvador, o Senhor cumpre os seus planos de maneira misteriosa. O Senhor é mistério, o Senhor tem mistério com cada um dos seus filhos,
colocado uma forma de forma especial, de uma forma peculiar, como já falei, para não ser repetitiva, meus irmãos. Então vamos buscar este mistério, vamos buscar em Cristo Jesus, no altar do Senhor, esse mistério que o Senhor tem particular com cada um de nós. Então ele aqui nos chama, a ordem que ele deu a Ciro, mesmo Ciro não conhecendo o Senhor, ele chamava Ciro, ele deu essa ordem para Ciro, e hoje ele chama os Círios que estão disponíveis. Ele disse que era para mim continuar com esta palavra, que ele tinha muito ainda que falar, e para frente ainda tem outra ministração que ele pediu para que eu terminasse. Eu terminasse todo esse capítulo 45, que ele tinha muito que falar com os seus, e glórias a Deus. E pedindo o Senhor, temos que obedecer, falando o Senhor, quem o impedirá? Glórias a Deus. O Senhor faz infinitamente muito mais do que pensamos, do que imaginamos. Quando a gente pensa que está concluído, o Senhor diz, volta na palavra que eu tenho muito que falar com os meus. Tenho muitos Círios para se levantar, tem muitos Círios que eu chamo pelo nome para se posicionar. Eu chamo hoje, diz a palavra, eu chamo hoje filhos que eu tenho mistério com cada um deles. Eu tenho particularidade com cada um deles, para que eles façam o meu ID, para que estejam disponíveis, para que eu venha capacitar, para tirar os meus filhos amados e queridos que têm promessa do cativo, da escravidão e da escuridão, para ir para a minha divina luz. Glórias a Deus. Abençoado seja este dia e esta palavra, meus irmãos, que o Senhor hoje nos ministra, de Isaías 45, de versos 5 a 15. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar para que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso venha abrir os nossos ouvidos, tirar as escamas dos nossos olhos e também transformar o nosso coração, para que a gente receba esta palavra e se posicione para esse ID, para levar a palavra, para propagar o Evangelho, para que o Evangelho do Senhor alcance aqueles que o Senhor tem propósito, que o Senhor tem promessa através das nossas vidas. Glórias a Deus. Eu vou orar, meus irmãos, com esta palavra, sabendo que o Senhor é aquele que faz grandes coisas. Amém? Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Paizinho, por esta palavra. Obrigada, Jesus. Oh, Pai, como o Senhor tem falado conosco com esta palavra, Senhor, e pedindo o Senhor para continuar. Eis-me aqui, Senhor, continuando com a palavra. Esta palavra, Pai, o Senhor está nos falando com cada um dos seus, que tem, que o Senhor pede para se posicionar para o ID, para levar a Tua palavra, para libertar aqueles que estão em cativos, ó Deus, porque o Senhor é mistério e o Senhor tem mistério com cada um de nós. Oh Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai, por esta palavra, que os nossos corações sejam tocados profundamente e que a gente esteja rendidos no Teu falar, no Teu agir, no Teu pensar, Deus, que esteja posicionados, ó Deus, como o Senhor posicionou Ciro. Eis-me aqui, Senhor, e ele foi. E o Senhor chamou pelo nome, hoje o Senhor chama cada um dos seus aqui que estão ouvindo a palavra, que estão se alimentando desta palavra, meu Pai. Quantos e quantos têm chamados que estão ocultos e escondidos, meu Deus, e que ainda não descobriu o seu propósito. Nesta manhã de hoje, o Senhor desperta, que há um despertar do Senhor para cada um dos meus irmãos, para com cada um dos seus, de toda a sua humanidade, Pai, que eles venham despertar, porque tem muitos na escuridão. Tem muitos, meu Pai, que estão na escuridão, precisando de filhos disponíveis para que o Seu nome seja anunciado, para que a Sua luz seja propagada e seja alcançada essas vidas, porque o Senhor tem propósito na vida dos meus irmãos.
Oh Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desperta nós que estamos dormindo, Senhor, para o seu chamado. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba, meus irmãos, esta palavra como um chamado, como um despertar do Senhor nesse dia maravilhoso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus amados e queridos irmãos. Fiquem todos com Deus.